A graça e a paz, meus irmãos. Quantos felizes com Jesus nós temos aqui? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Vamos orar. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Assim como o Senhor já falou através das canções, das orações que foram feitas aqui, eu te peço agora, Jesus, fala através da tua palavra. Abra os olhos do nosso coração. Espírito Santo de Deus, revela Jesus Cristo de Nazaré. Revela a sua palavra. Tudo para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Mateus 5, a partir do versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus irmãos, as coisas não são para nós o que são, mas o que julgamos que sejam. Não basta algo ser, precisamos concordar que ele seja assim. Dias atrás, conversando com uma pessoa, ela disse para mim: pastor, estou preparando para ter o máximo de recursos possível para sair dessa cidade e dar uma melhor qualidade de vida para a minha família. Eu falei, eu também estou me preparando para ter o máximo de recursos possível para tentar mudar a realidade dessa cidade. Duas posições diferentes sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo assunto. Muitos acreditam que este mundo é um campo de batalha, uma posição. Muitos acreditam que esse mundo é um parque de diversões, outra posição. A maneira como você enxerga é a maneira que você vai viver. Uns enxergam esse mundo como seu único e último lugar onde viverão. Outros apenas como uma passagem para viver a realidade eterna com Jesus. As palavras de Jesus, elas precisam ser vistas como elas realmente são. A seriedade das palavras do Cristo somente podem ser entendidas dentro do contexto certo, dentro da opinião de Cristo e não da nossa. A questão aqui não é se Jesus te entende, a questão aqui é se você entende Jesus. Porque há uma necessidade hoje de uma precisão bíblica, de quando você estiver ouvindo alguém pregar a palavra de Deus. Nós apreciamos a precisão. Ninguém acredita num médico que acha que sabe operar. E ninguém pegaria um avião com um piloto que quase sabe pousar. Mas parece que quando o assunto é Bíblia, eu vejo muitos que vão à igreja e ouvem tantas coisas sem conferir a veracidade da palavra. Meus irmãos, olhamos para o troco do sorvete, olhamos para a lucratividade do investimento. Nós compramos produtos, mas nos certificamos da sua qualidade. Mas muitas horas não buscamos precisão quando a mensagem é a palavra de Deus. E sobre esse assunto, de imediato eu preciso lhe dizer algo sobre essa mensagem específica de hoje. Nós estamos desde o dia 31 de dezembro falando sobre o reino de Deus.
E estamos há meses no Sermão da Montanha. Mas especificamente sobre o dia de hoje, eu preciso te dar um aviso. Se você não tem muito contato com o mundo bíblico, ou como diz Karl Barth, o teólogo alemão, se você não conhece o estranho mundo bíblico, esta mensagem não será fácil para você entender. Pois ela é totalmente diferente de qualquer ponto de vista desse mundo. Você precisa entender ela sobre a perspectiva do Cristo. Jesus está dizendo agora para os seus discípulos, Ele já disse para que eles sejam humildes, Ele já disse para que eles sejam mansos, Ele disse para que eles tenham sede de justiça, Ele disse para que eles precisam chorar, Ele disse para que eles se tornassem pessoas misericordiosas. Pacificadoras, mas agora Jesus diz a última bem-aventurança: feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Este tem o reino dos céus. Feliz é aquele perseguido por minha causa, de Jesus, porque esse está na mesma estirpe bendita dos profetas. E a sua recompensa será no céu. Esta bem-aventurança, ela desafia o cristianismo fácil. Mas ela é consequência de sermos um cristão verdadeiro. O verdadeiro comportamento cristão causa algumas reações no mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se isso acontecer com você, é porque você está começando a parecer comigo. E se você está começando a parecer comigo, o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Jesus está dizendo: fique feliz se tem perseguição vindo atrás de você. Preste atenção aqui, não é feliz o que é perseguido, não. Não é feliz o que é perseguido. Feliz é o que é perseguido por causa de Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Jesus não está dizendo que a perseguição é motivo de alegria. Mas se você for perseguido porque é um cidadão do reino e busca ser um cristão genuíno, isso sim é motivo de alegria. Até porque sofremos por muitas coisas. Número 1, sofremos por causa das nossas próprias escolhas. Escolhas propositais. Número 2, sofremos por ignorância, pura ignorância. Fazemos o que não sabemos, ou deixamos fazer conosco aquilo que desconhecemos. Mas a grande parte do nosso sofrimento, a grande parte da nossa vida difícil, vem pela nossa distância de Deus. Na verdade, nós somos mochileiros, com bolsas pesadas, cheias de pecados e culpas. E por isso somos perseguidos por muitas outras coisas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: entenda, é ser perseguido pela justiça, porque você pratica a justiça, porque você ama a justiça, e é por causa de Cristo. Em outras palavras, não lemos aqui que bem-aventurado, felizes são os perseguidos porque estão fazendo alguma coisa errada. Não. Aqui você está sendo perseguido porque está sendo cristão. Leia comigo 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Presta atenção aqui. Se sofre como cristão. A minha pergunta é se você está sofrendo como cristão. A minha pergunta não é se você está sofrendo por causa dos seus pecados, dos seus erros, da sua ignorância, não. A minha pergunta é: você tem sofrido porque você é um cristão? Mas vamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia. João 15, 18 diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus está dizendo o seguinte: eu tiro você do mundo. Se você continuar lendo depois e chegar até o capítulo 17 de João, você vai ver ele orando: Senhor, eu os tirei do mundo. Depois tirei o mundo deles e depois coloquei eles de volta no mundo. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Se você faz parte do meu reino, nenhum outro lugar lhe parecerá mais confortável do que a minha presença. Jesus está dizendo que a partir do momento a que a gente vive o reino de Deus, o sermão da montanha, as bem-aventuranças e tudo mais que nós vamos estudar, Jesus está dizendo, na medida que vocês terem a minha mentalidade, o mundo não suportará vocês. Como eu escolhi para que vocês vivessem em sintonia comigo, o mundo vai odiá-los. Mas vamos deixar a Bíblia nos ajudar a entender isso. 2 Timóteo 3, capítulo 12, que diz assim: de fato, todos, eu queria que você lesse comigo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que a gente vai fazer com esse todos aqui? O que a gente faz com esse todos? Alguns, talvez 2 ou 3. O que a palavra de Deus diz? Todos que viverem piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Todos. Então comece a ver o mundo sobre a perspectiva do Cristo. Porque o mundo não é o que você pensa dele. É o que Cristo sabe. E o que Cristo ensina. Quantos estão aqui, meus irmãos? Eu imagino o seguinte: o apóstolo Paulo fazendo uma live com Timóteo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu esse texto. Então o apóstolo Paulo vai fazer uma live com Timóteo. Timóteo, então, começa a live. Liga no seu Instagram e diz assim: e aí, pessoal, tudo bem? Vai clicando aí no coraçãozinho, vai passando o link aí para todo mundo, né? Já o apóstolo Paulo aparece aqui para conversar com a gente nessa live. E aí então, nós já estamos agora com muitas pessoas. O apóstolo Paulo aparece com a cara do apóstolo Paulo. Alguém já viu a cara do apóstolo Paulo? Pois é, ele apareceu com a cara dele. Aí o apóstolo Paulo aparece na live e Timóteo pergunta: como estão as coisas, apóstolo Paulo? Aí o apóstolo Paulo assim: amado Timóteo, quem faz essa pergunta sou eu. Como estão as coisas com você? Eu espero que não estejam tão boas. Porque se estiverem muito bem, é porque seu cristianismo não está bom. Se tudo está dando certo na sua vida, Timóteo, é porque alguma coisa está errada com seu cristianismo. Porque quem vive piedosamente para Cristo Jesus vai ser perseguido. Difícil, né, irmãos? Mas abra seus olhos. Abel perseguiu Caim. Saul perseguiu Davi. Elias, Isaías, Jeremias, Daniel e Estevão foram perseguidos. Quem mais do que o apóstolo Paulo? E eles não foram perseguidos porque eram pessoas difíceis, brigonas, exigentes. Eles foram perseguidos porque eram justos. Pense comigo, Jesus era perfeito. O mais puro caráter que já pisou nessa terra. Perfeito. Humilde, manso, gentil. Nunca fez mal a ninguém. Mas veja como o mundo o recebeu. Veja como o mundo o tratou. Por que alguns têm tanta raiva de Jesus Cristo? Você nunca se perguntou, não?
Eu já vi familiares abandonarem os seus, porque estes aceitaram a Jesus. Se um jogador de futebol faz um gol e tira sua camisa, e está escrito lá, glória a Jesus, sabe o que eles fazem? Ele é cancelado. Colocam a câmera logo na plateia, ou nos treinadores. Agora mesmo, no Festival de Cannes, uma atriz angolana, com um vestido longo, e na ponta do vestido estava a face de Cristo, com uma coroa sangrando. Rapidamente os seguranças chegaram e dobraram o vestido dela e expulsaram ela. Por que Cristo incomoda tanto, irmãos? A resposta é simples, mas não é ingênua. É porque o justo condena pelo exemplo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O justo condena pelo exemplo quem não anda corretamente. O justo quebra a corrente de artimanha, de fraude, de mentira desse mundo. É mais ou menos assim. Alguém faz um negócio duvidoso aqui. O outro então aceita. O outro então coopera. Então chega num cristão justo. Aqui a engrenagem trava. E então ele é o quê? Ele é perseguido. O justo é odiado porque ele não se adapta à depravação e à falta de caráter desse mundo. O justo atrapalha o funcionamento das engrenagens deste mundo. Olha para mim, irmãos. O justo incomoda. A injustiça não pode ver um justo intacto. E uma das coisas mais impressionantes de Jesus é que ele nos ensina o preço de segui-lo. Ele diz assim: feliz é aquele que será perseguido se for parecido comigo. Ele não diz, vai dar tudo certo. Ele diz o seguinte, vai complicar. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Vocês estão felizes com Jesus? A pior coisa que você tem é quando você não sabe o preço de algo e entra de gaiato. Uma vez, eu pedi para um encanador consertar algo lá em casa. Eu perguntei para ele, qual é o preço? Ele disse, fica tranquilo. Fica tranquilo. Comigo, eu só saio daqui quando o problema estiver resolvido. E foi uma quebradeira, irmão. Para cima, para baixo, vai, aquele negócio todo. Na hora que eu perguntei o preço, eu falei, que isso? Você quebrou e consertou a mesma coisa quantas vezes? Ele olhou para mim assim e disse assim, o senhor pediu para eu consertar, mas a gente não combinou o preço antes, e o meu preço é esse. Na hora subiu um sangue assim em mim, sabe? Mas eu falei, que cara inteligente. Ele é muito inteligente, porque ele não combinou comigo o preço, ele só combinou que ia consertar. Lógico que eu nunca mais contratei ele. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber o preço do que nós queremos entrar. E Jesus está dizendo, feliz vai ser o humilde, vai ser o manso, vai ser o misericordioso, vai ser o pacificador, vai ser aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz será aquele que piedosamente me seguir. Feliz aqueles que são perseguidos pela minha causa. E deixa eu te falar, o mundo não odeia o crente, irmão. Tira isso da sua cabeça. O mundo odeia o Cristo presente na vida do cristão. O mundo matou Cristo uma vez e nunca vai parar de tentar matar o Cristo dentro da sua vida. Você está entendendo? Leia a Bíblia, veja os fariseus. Eles odiavam Jesus, por quê? Por causa da santidade, por causa da justiça, por causa da verdade que ele andava.
E eu quero afirmar algo muito provocativo agora. O Jesus que é amado pelo mundo não é o Jesus da Bíblia. O Jesus onde todo mundo ama Ele não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus bíblico, ele incomoda a alma pecadora. Ele incomoda o homem e a mulher que não anda no caminho estreito. Ele incomoda aquele que ama o pecado. Ele incomoda aquele que não vive os seus mandamentos. Não tem como amar a justiça e não amar Jesus. Como também não tem como amar a injustiça e amar Jesus. Sabe por quê? A luz de Cristo vai incomodar os que ficam saboreando o pecado. Jesus nunca vai mudar. E se o homem não mudar, luz e trevas são inconciliáveis. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Deixa eu te falar, somente uma pessoa salva pela graça poderá suportar Jesus até ele voltar. Eu vou repetir, somente alguém salvo pela graça pode suportar Jesus até ele voltar. Porque tem gente que não suporta um culto de 2 horas falando sobre Jesus. Como é que vai suportar uma eternidade onde Ele é o centro do nosso coração? Feliz é você. Feliz sou eu. Feliz é aquele. Feliz somos nós. Que, quando perseguidos por causa de Jesus, seremos reconhecidos como os filhos de Deus. Participaremos do seu reino. Temos um galardão. Estaremos na mesma estirpe dos profetas. Agora olhe para a sua vida. Existem marcas de perseguição em sua vida? Existem? Porque se não há, é porque de alguma forma você ainda está em paz com o mundo. Você pode estar vivendo o pior de todos os mundos. Qual é? Vem para o culto de domingo e de segunda a sábado vive segundo os padrões desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Esse o mundo aceita, mas Jesus não. Eu acho muito estranho algumas coisas não da sabedoria cristã, mas da tradição cristã. As pessoas dizem assim: nossa, depois que eu aceitei Jesus, minha vida só piorou. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, aqui da nossa igreja, um empresário: pastor, eu só fui aceitar Jesus, eu perdi tudo que eu tinha. Eu digo: perdeu tudo? Ele disse: pastor, quase tudo. Eu digo: e como é que você ganhou? Aí ele foi me contar. Eu digo: não, você não perdeu, o diabo só veio pegar de volta. As pessoas, eu não entendo, as pessoas pensam que por elas buscarem Jesus, tudo vai virar flores. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho, ele não é para você se sentir bem, não. O evangelho é para matar o pecado e o pecador que está aí dentro. Alguém está me entendendo? O evangelho é uma faca. O evangelho é um bisturi, que ele vai entrar no mais profundo da sua alma e vai te incomodar. Se você acha que pode adorar Jesus no domingo e viver de qualquer jeito nos outros dias da semana, você está muito enganado. O que Jesus está nos ensinando aqui é que o verdadeiro discipulado, entregar-se a Ele, vai gerar desconforto e sofrimento. Você nunca ficou desconfortável e nunca sofreu por causa do Evangelho? Eu terminei um desses cultos, eu não sei qual foi o culto de hoje. Um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, quando é que eu sei que eu sofro por Jesus? Eu digo: quando você está com vontade de pecar e não peca. Ele disse: vixe, sofro mesmo. Eu digo: sofre.
Tipo assim, ele entendeu na hora. Mas a gente tem muitas maneiras de sofrer por causa de Cristo. Me lembro de um homem que diz assim: pastor, se eu continuar seguindo a Jesus, eu vou à bancarrota. Eu digo, claro que vai, porque você tirava nota fria, amigo. Agora você vai viver na justiça. E ele diz, como é que eu posso competir com o outro? Eu digo, o problema é teu. Cada um com o seu problema. Eu tenho o meu sofrimento e o seu. A pergunta é, seguiremos ou não Cristo? O verdadeiro discipulado vai te colocar em posições incômodas. O sofrimento que você está tendo agora é por causa de seus erros ou pecados? Ou é por causa de você estar seguindo a Jesus Cristo de Nazaré? Vamos lá. Faça uma análise aqui agora. O sofrimento que você está tendo agora é porque você se meteu em alguma quebrada errada? É porque você tomou alguma decisão injusta, imoral? É porque você caminhou o caminho da perdição, do pecado? Ou é porque você está buscando a santidade? Porque quem busca a santidade vai sofrer. Pastor, quanto eu mais oro, mais assombração aparece. Mas é claro, quanto mais você brilha, mais você enxerga a escuridão. O que a gente vai fazer com um texto como esse? Vamos pular? Vamos pular o versículo então? Vamos deixar ele de lado? Vamos esquecer que Jesus está nos pregando um sermão? Porque se alguém discorda de Cristo, está aniquilado no que diz respeito a ser cristão. Ninguém pode questionar a verdade daquele que é verdadeiro. Meus irmãos, o Evangelho nunca mudou. O mundo é que mudou o cristianismo. Na verdade, afrouxamos as exigências de Deus. O Sermão da Montanha não é um texto de barganha com o mundo. Ouça com o seu coração, por favor. Existe um outro evangelho sendo pregado por aí, que ele diz que Jesus te entende. Não, você não é Jesus que te entende, não. É você que tem que entender Jesus. Que você pode continuar do jeito que você quiser, porque Jesus te ama. Mentira! Mentira! Se o evangelho não te incomodou, é porque você ainda não recebeu. Se o evangelho não te incomodou, é porque você ainda não entendeu. Porque o evangelho só nos salva quando nos salva dos nossos pecados. Somente quando nos salva da injustiça do nosso coração. Sabe, o evangelho vai nos cortar ao meio. E quando ele te cortar ao meio, ele vai mostrar quem realmente você é, quem realmente eu sou. E na hora que eu ver quem realmente eu sou, eu vou ver que eu sou um miserável pecador, cheio de erros, cheio de injustiça, cheio de orgulho. E quando eu ver que eu sou cheio de erros, cheio de pecados, cheio de orgulho, eu vou ver que eu estou debaixo da ira de Deus. E quando eu ver que eu estou debaixo da ira de Deus, que Deus vai me fulminar com a sua justiça e a sua santidade. E então eu vejo uma luz no fim do túnel, que é um justo morrendo pelos injustos numa cruz. E quando eu ver aquele justo morrendo pelos injustos numa cruz, então eu vejo que eu posso ser perdoado. É isso que o evangelho faz com o homem. E a partir daí, Jesus mostrará um caminho de santidade e de justiça. Não existe na Bíblia que Jesus é um diplomata. Diplomata é um representante de um país que tenta trazer boas relações entre dois mundos, entre dois países. Jesus não é um diplomata. Jesus é rei. E ele não é rei do Brasil, não. Ele não é rei da terra, não.
Abraham Kuyper diz que não tem 1 centímetro quadrado em todo o cosmos onde Jesus não bote o pé e diga: é meu. Jesus é rei. Então a mensagem de Jesus não é um acordo pacífico. Não dá para você seguir a Jesus e permanecer pacífico com esse mundo pecador, cruel, com ideologias pecadoras. A mensagem de Jesus não é um acordo pacífico, é um ultimato que exige uma decisão. Tem alguém aqui, hein? Quantos estão felizes com Jesus aqui? Irmãos, presta atenção. O evangelho acabou com Jesus. O evangelho acabou com Jesus. Você viu o estado dele naquela cruz? Você acha que o evangelho não fará o mesmo conosco? Vamos lá. Deus vai trabalhar tanto em nós. O Espírito Santo vai agir tanto em nós, que o cristão que ele vai gerar é um homem do céu que está vivendo temporariamente nessa terra. Ser cristão é ser como Cristo, é perder a vida a fim de encontrá-la. Sabe, este mundo a cada dia se torna menos nosso lar. Quantos estão entendendo? Diga isso. É sim, irmãos. A Europa é legal, irmãos. Os Estados Unidos é maravilhoso. As cachoeiras aqui da Serra da Mesa são lindas. O mundo é belo, mas a cada dia que Cristo vem sobre você, menos interesse você tem por tudo isso. Eu ouvi de um homem essa semana não, hoje, quando ele desceu da montanha, ele disse: pastor, eu estava cego. Eu só via meu trabalho, eu só via as coisas desse mundo. Quase não dá tempo de eu aproveitar Jesus. Irmão, de coração para coração aqui, você nunca sentiu saudade de alguém que você nunca viu? De um lugar que você nunca visitou? É assim que eu sinto em relação a Jesus e ao céu. Eu tenho tanta vontade de ter uma conversa face a face com Jesus. Eu tenho uma curiosidade absurda para saber qual é o tom da voz dele. Talvez você me ache romântico demais, mas até os brutos amam. Jesus morreu na cruz, irmãos. Não foi para nos fazermos livres, para fazermos o que quisermos, não. Jesus nos libertou das garras do pecado, para sermos livres, e então nós nos acorrentarmos em amor nele. E toda vez que você segue Jesus, você entra na contramão do mundo. Pastor, mas por que a gente tem que ser perseguido porque segue a Jesus? Deixa eu te explicar. A única homenagem que a maldade pode fazer com a justiça é persegui-la. A única homenagem que a maldade pode fazer com a justiça é persegui-la. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que quiserem realmente viver piedosamente serão perseguidos. Aonde é que eu quero chegar com essa mensagem? Simples, irmãos. Que o homem que Jesus mudar, o mundo vai ver ele com outros olhos. Ele era bem visto no lugar, ele era bem quisto no lugar, ele era bem recepcionado no lugar, mas agora Cristo o domina, Cristo está moldando ele, o caráter dele, a forma dele, e então ele começa a ser cancelado em vários lugares. Sabe por quê? Porque a verdade incomoda. O estilo de vida de um discípulo de Jesus é um problema para um mundo que permanece em pecado. Sabe por quê? Porque a maldade agride a valentia.
A mansidão agride a valentia. A humildade incomoda o orgulho. A misericórdia irrita o ódio. Você já viu alguém que odeia alguém que é misericordioso? Esse cara fica possesso, porque o misericordioso não reage. O cristão é perseguido simplesmente por ter um compromisso com Jesus. Não se trata de ser perseguido porque busca perseguição. O ponto aqui é participar do reino de Deus. Ou aceitamos Jesus e carregamos a cruz da nossa transformação. E assumimos, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. Assumimos o ônus da fé. Esse texto aqui não fala do bônus da fé. Esse texto aqui fala do ônus da fé. Que a partir do momento que você seguir a Jesus, você vai ser realmente perseguido. Então Jesus nos dá duas opções. Ou crucificamos o nosso ego, ou crucificamos Cristo de uma vez em nossas vidas. Eu não estou falando de crente que arruma confusão. Eu não estou falando de crente inconveniente. Porque tem uns crentes que são tão inconvenientes que a pessoa aceita Jesus para se livrar logo desse crente. Tem crente que começa a ser tão intransigente, tão cansativo, tão enjoado, que a pessoa já aceita Jesus só para ficar livre. Mas o que Jesus está dizendo aqui é outra coisa. É que se você realmente entrou no reino dele, o mundo vai te expulsar de onde você estava. E quando isso acontecer, Jesus já avisou: feliz aqueles que são perseguidos por causa de mim. Sabe por quê? Porque vocês são do reino dos céus. Ou seja, é o carimbo de seu passaporte, é a prova de que você é dele, é a certificação de autenticidade de sua vida cristã. E por que você é perseguido? É porque você decidiu seguir a Jesus, por causa de Cristo. Me lembro quando eu era advogado, eu tinha duas opções. Várias vezes eu tive essas duas opções. Nem sempre eu optei pela mais correta. Eu poderia advogar para mim ou advogar para a glória de Deus. Eu poderia caminhar o caminho largo ou o caminho estreito. Eu poderia caminhar o caminho da justiça ou o caminho da injustiça. E eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Cegueira espiritual completa. Teve um tempo da minha vida de advogado que era mais ou menos assim. Prometa que volta domingo que vem, irmão, por favor. Que eu tinha um acordo assim: o que eu ganho correto, eu dava dízimo para Jesus. O que eu ganhava errado era só meu. Eu não botava Jesus nas minhas coisas erradas. Tipo assim, Jesus, estou ganhando correto, dou meu dízimo. Agora o que eu ganhar errado é só meu. Parece loucura. Mas é cegueira espiritual. É você tentar transitar entre dois mundos. É você por apego. É você por medo. É você por falta de fé. Tem que tomar decisões que diante de Deus são injustas. Você tem que viver para o seu lucro, ou tem que viver para o lucro de Deus. E presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. Sofremos por Cristo quando o sofrimento acontece quando o fator causador é a causa de Cristo. Sofremos por Cristo quando o fator causador é a causa de Cristo. Por exemplo, você vai ceder às pressões políticas? Não, Jesus, eu te sigo. Você vai aceitar um acordo de duvidoso? Não, Jesus, eu me santifico. Você vai esconder essa injustiça? Não, Jesus, eu vou assumir o meu erro. Você vai continuar sócio de um cara sem caráter? Não, Jesus, eu vou trilhar o caminho da santidade. Você vai aceitar essa oferta para aumentar o seu lucro e a sua popularidade? Não, Jesus, eu quero ser santo.
Sabe, nós já devíamos ter superado algumas coisas já. Por exemplo, hoje a frouxidão bíblica está tão grande que tem gente casando pessoas do mesmo sexo em igrejas cristãs. Uma pessoa chegou para mim: pastor, eu já vivo junto com a minha esposa há 15 anos, preciso casar. Está superado isso já, irmãos. Não é possível. Sexo antes do casamento é pecado. Pastor, você está com tanta falta de amor. Estou não, irmão, estou amando pra caramba. Mas sabe qual é o problema do mundo hoje? É que o amor ficou maior do que a verdade. E quando o amor é maior do que a verdade, começa essa frouxidão moral. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo desdenha de quem quer viver para Jesus. Sabe, a pessoa trai a outra no casamento, o mundo diz: separa, tem gente melhor para você, fica nessa não. Você sabe o que Jesus diz, o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz? Perdoa. Perdoa. Perdoa que te traiu. Lute pelo teu casamento. E o mundo desdenha de você. O mundo desdenha da virgindade. O mundo desdenha da pureza. Deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Quer ser cristão de verdade? Quer ser cristão de verdade? Prepare as costas. Quer ser cristão de verdade? Prepare as costas. E a gente não enfrenta a perseguição e o sofrimento de qualquer jeito. A gente enfrenta sem retaliar, sem revidar, sem vingança. Sabe por quê? Porque este sofrimento, em tese, você escolheu quando decidiu seguir a Jesus. Jesus está dizendo: quem me seguir, quem buscar a minha justiça, quem for parecido comigo, por causa disso, vai ser difamado, caluniado e vai experimentar perseguição. Ou seja, escolhemos. Já escolheu quando decidiu a Cristo. E o versículo 12 diz assim: eita, coisa difícil de entender isso aqui. Alegre-se e regozijem-se. Você sabe o que significa essa palavra regozije no original? Pular de alegria. É assim mesmo. Eu fiquei com essa cara aí de vocês aí, ó. Se o Espírito Santo não nos der, a gente nunca vai ter. É mais ou menos assim. Teu patrão chega para você e diz assim, ó: ou você faz isso, ou você vai ser demitido. Aí você fala assim: eu vou seguir a Jesus, eu vou viver uma vida piedosamente. Vai para o RH. Aí você vai para o RH, aí você volta com a sua rescisão, pulando para casa. Não, eu estou sendo sarcástico, não é sarcástico, não é isso não, irmão. Mas você vai ficar louco da sua cabeça. E agora? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Como é que eu vou pagar minhas contas? Mas você não ia ceder àquela injustiça. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre esse versículo. Na hora que você botar a sua cabeça no travesseiro e fizer a sua oração, os céus vão se abrir sobre você. Sua alma vai estar leve. E a paz que excede todo entendimento vai tocar na sua vida. Deixa eu lançar luz sobre isso. Abra comigo Romanos 8,18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vai valer a pena ser perseguido por causa de Jesus Cristo. Romanos 5,3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. O que Jesus está dizendo aqui? Sintetizando:
a cada dia que você for mais parecido com Ele, mais você vai brilhar. Quando a perseguição vier sobre você, é como o fogo mais quente sobre o ouro. Você cada vez ficará mais limpo. Deixa eu te falar uma coisa, não foque na perseguição, foque na recompensa. Ouça uma verdade imponente. O único realmente realista nesse mundo é um cristão. Porque ele está olhando para o fim da sua vida. Já disseram muito isso aí, que o cristianismo é o ópio do povo. Que o cristão, ele é burro, ele não é bem educado, é um povo que não pensa. Deixa eu te falar uma coisa, quem não pensa é o mundo. Porque iludido é aquele que acha que vai ser feliz sem Cristo e suas promessas. Nós somos a geração mais rica de toda a história da humanidade. 3.463 anos escritos, só de história escrita, fora os milhares de anos para trás. Nós somos a geração mais rica. Alguém que ganha poucos salários hoje vive melhor do que reis há milênios de anos atrás. Mas nós somos a geração mais pobre de alma de todas as que já existiram. A geração mais pessimista, a geração mais depressiva, a geração mais doente, a geração que mais se mata. O cristão é o único realmente realista. Porque feliz é aquele que serve a Jesus, independente do que está passando. Ah, meus irmãos, quando, me ouça, não houver culpa ou dolo no seu coração, e você estiver passando por perseguição, descanse na promessa. Saiba que você é filho de Deus. Saiba que Cristo vive em você. Sabe que tem um extraordinário galardão para a sua vida. Sabe, e galardão é uma palavra intraduzível na língua humana. Desejar o galardão é a coisa mais extraordinária, porque ele é prometido. Pastor, mas tudo não é pela graça. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Vou usar as palavras do cauteloso teólogo puritano. Bem, parece que haverá um pouco mais para os que, após salvos, lutarem pelo verdadeiro discipulado. Vai ter um galardão sim, meu irmão. A cruz vem antes da coroa. O sofrimento precede a glória. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, não é na terra. E Jesus termina as bem-aventuranças, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sabe, existe um grupo de homens e mulheres que se distinguem em toda a Bíblia, são os profetas. Jesus está deixando claro que se esta bem-aventurança está presente na sua vida, Ele te coloca lado a lado a João Batista, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Osés, Malaquias, Abacuque, Daniel, Ageu. Vai te colocar ao lado desses homens, os perseguidos por causa da justiça, fazem parte da bendita estirpe dos profetas. Jesus tem um galardão para aqueles que são perseguidos por causa da sua justiça. Mas deixe-me propor para você um último pensamento. Imagine se você tivesse acesso a um arquivo celestial agora. Um vídeo de 5 segundos. De um anjo que filmou a sala do trono e o paraíso e o céu. E por acaso caiu no seu celular. E você então abre e vê o que está prometido para aqueles que seguem a Jesus. Eu te pergunto,
como você viveria a partir de agora. Se você tivesse um vislumbre da eternidade, um relampejo da promessa, como você viveria a partir de agora? Por exemplo, se você imaginasse Apocalipse 21, versículo 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você consegue imaginar um vislumbre disso? É isso que nos faz resistir a qualquer perseguição. É isso que nos faz viver uma vida piedosa. Eu não estou apresentando para você uma atitude escapista. Pelo contrário, eu estou te mostrando uma justificativa para você se manter firme. Porque a verdadeira fé não é construída de material que a gente gosta. A verdadeira fé não é construída de material que a gente aceita. A verdadeira fé, ela é prática, ela é difícil, ela é realista, ela é resistente, ela é resiliente e ela é obediente. Hoje a igreja fabrica mais celebridades do que cristãos. Crente que gosta de sucesso, de reconhecimento, das regalias dos dons. Eu fico até imaginando como seria a apresentação do apóstolo Paulo hoje num culto. Querida igreja, nesta noite nós temos um ilustre pregador, formado na Universidade de Harvard de Gamaliel, poliglota, fala grego, hebraico, aramaico, latim e línguas estranhas. Foi até o terceiro céu. O maior implantador de igrejas de todo o tempo. Recordista de livros no cânon sagrado. Com vocês, apóstolo Paulo. A igreja. Aí Paulo entra com a cara de Paulo. Agradeço a eufórica introdução do pastor da igreja local. Mas ele esqueceu que o meu currículo eu já deixei escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, ou eu ainda mais? Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui assaltado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, do chicote chamado azorrague. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, e enfrentei perigos no rio, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me,
que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Está muito diferente hoje. Mas pastor, eu vim para o culto para fugir do sofrimento e parece que eu vou ter que sofrer mais. Ainda bem que você entendeu a mensagem. Mas eu tenho uma pergunta para você. O que você prefere? Sentir-se melhor ou encontrar Jesus? Uma mensagem para levantar o teu ego, para você aguentar até o domingo que vem, ou uma palavra densa do Cristo para te livrar dessa vida terrena e transformá-lo em filho de Deus para viver a eternidade com seu Pai. Meus irmãos, leia a história da igreja. Cristãos já morreram por perseguição ferrenha de imperadores. Foram jogados aos leões, queimados em fogueiras, crucificados em cruzes, incendiados em postes, parecendo lâmpadas, torturados, esfolados vivos, fundidos a chumbo quente. Placas de latão em brasa foram fincadas nas suas partes frágeis de seus corpos. Foram cerrados ao meio e começando de baixo para cima. E foram arrancados alguns membros e assados na sua frente. Quantas igrejas estão avisando isso? A gente precisa viver o cristianismo verdadeiro. Sabe, eu não sei você, mas à medida que eu medito nesses textos de Jesus, eu sinto dentro de mim algo verdadeiro. Sabe, um cristianismo verdadeiro que queima nos ossos. A gente precisa retornar ao começo. Um enorme cristão do século V, Crisóstomo, foi preso pelo imperador Arcádio. E está escrito, ipsis litteris, o que o Arcádio queria fazer com Crisóstomo. Arcádio ameaçou bani-lo. Crisóstomo disse: majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Então terei de matá-lo. Crisóstomo respondeu a Arcádio: não podes, pois minha vida está guardada com Cristo em Deus. Arcádio ameaçou: confiscarei seus bens. Crisóstomo retrucou: majestade, isso não será possível. Meus tesouros não estão aqui, estão nos céus. Então o imperador Arcádio disse: te afastarei de todos os homens, de todos os seus amigos. O servo de Deus respondeu: isso também o senhor não pode fazer, imperador, porque tenho um amigo nos céus que me disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, e estarei com você todos os dias da sua vida. Irmãos, há tesouros no céu que somente serão entregues no fogo ardente da provação. Tem um hino 126 da harpa cristã. Quem é pentecostal aqui? Cadê os pentecostais daqui? Aleluia. Esse aqui é o das antigas. Hino 126 da harpa cristã. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando o seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram, experimentaram logo seus troféus.
mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. E essa terceira estrofe, eu tenho certeza foi o anjo que deu. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Não se compõe músicas mais como essa. E a última estrofe: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando a esperança desvanece, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos, poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Vai valer a pena servir Jesus Cristo. Vai valer a pena ser perseguido por causa de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é otimista, irmão. Jesus é esperançoso. Fica de pé no seu lugar. Jesus não quer te animar. Jesus não é animador de torcida. Jesus é aquele que ministra coragem. Tem alguém aqui? E o último texto que eu quero ler para você, 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. As bem-aventuranças são a autobiografia de Jesus. E Ele nos convida a imitá-lo. Cabe a nós aceitar ou não.